Pronto, já estamos ao vivo no nosso Evangelho Online. Muito boa noite a todos que estão chegando aqui para esse nosso Evangelho semanal, nosso encontro semanal, todas as segundas-feiras, às 20h30, aqui pelo Instagram e também pela página, a minha página oficial do Facebook. Lembrando que depois esse evangelho, ele também é retransmitido para a minha página no YouTube, meu canal no YouTube, né? E lá tem toda a playlist de todos os evangelhos que a gente faz aqui semanalmente. Então, sejam muito bem-vindos. Já estou vendo aqui, né, nossos companheiros, né, de jornada aqui já entrando. Muito boa noite o pessoal que está aqui no Instagram, quem está chegando também pelo Facebook. É um prazer estar com vocês de volta. Segunda-feira passada, que foi segunda-feira de carnaval, infelizmente não deu para a gente transmitir ao vivo. Eu estava com visitas em casa, então infelizmente não deu para preparar, né, e fazer o evangelho. Mas estamos aqui de volta, graças a Deus, trazendo hoje um tema muito, muito importante, porque nos nossos atendimentos fraternos e também nos meus atendimentos, né, com as terapias, para quem não sabe, eu trabalho com as terapias alternativas, com a mesa psiônica, as mesas radiônicas. E esse trabalho envolve muito as questões dos sentimentos, né? Principalmente a mesa psiônica, a rede cristalina, a gente trabalha muito com os sentimentos. E quando se fala em sentimento, a gente sabe que pega no calcanhar de Aquiles de todo mundo, né? Porque todos nós temos as nossas questões nessa área, né? Então, a gente não pode rejeitar os sentimentos, né, que vem para nós, porque eles é que nos fazem crescer, mas a gente pode sim ter um conhecimento maior dos sentimentos à luz do Evangelho, porque Jesus foi o grande médico das almas, né, dos corações. Então, ninguém melhor do que esse mestre para falar de sentimentos, né, para falar sobre o nosso comportamento aqui no mundo. Ele que é o exemplo maior de tudo isso. E hoje eu separei aqui um trechinho de Atos dos Apóstolos, que diz que, tendo esperança em Deus, como estes atende que haverá ressurreição tanto para justos quanto injustos. E a gente vai entender através desse simples parágrafo como que a conduta evangélica, ou seja, pautada nos ensinamentos do Evangelho, é o melhor caminho para que a gente possa seguir aqui na Terra para os homens de boa vontade, porque realmente ele indica isso. Então, como a gente faz costumeiramente, antes de iniciar o nosso bate-papo aqui, e eu espero que vocês participem também e podem colocar aí seus comentários, tanto aqui no Instagram como no Facebook, que dá para eu ler perfeitamente. A gente vai fazer a nossa prece inicial, né? Pedindo a Jesus, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe mais uma vez na nossa intenção de aprender e de servir sempre. Que a sua presença, Senhor, esteja em todos os lares aqui representados. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, todos aqueles agora que aqui nessa família espiritual se reúnem na sua égide, sedentos de conhecimento e de amor, através dos seus ensinamentos imorredouros, que vão, a cada dia, construindo o nosso mundo emocional, para que num futuro não muito distante, nós também possamos fazer parte
do concerto dos espíritos felizes. E assim, agradecidos que somos, nós pedimos então licença para iniciar de nossa parte o evangelho desta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, quando é dito que a gente tem essa esperança, né, de que também os justos e os injustos, para todos haverá ressurreição, a gente coloca aqui aquela explicação, né, das nossas vidas sucessivas, né, que a nossa vida, dos males que muitas vezes nos acometem, são apenas colheitas de semeaduras equivocadas que nós fizemos no nosso passado. E para que a gente ilustre essa conduta cristã na vida atual, eu trouxe hoje uma história para vocês que está no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, que eu já citei aqui várias vezes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Joana de Cusa, sobre esta mulher que foi um exemplo para todos nós, uma referência dentro do cristianismo, da história do cristianismo, pelo exemplo que ela deu. Joana de Cusa, ela era casada com o senhor de Cusa, que era um intendente de Antipas, ou seja, ela vivia em Roma e tinha uma vida muito rica, casada com esse intendente. E ela, sempre um coração muito dócil, ela procurou, desde os primeiros momentos em que ela ouvira falar do Mestre Jesus, ela procurou conhecer os ensinamentos de Jesus. E ela ficou muito encantada, porque era um espírito já muito sensível a esses sentimentos mais nobres. Enquanto o seu marido, infelizmente, vivia sempre entre os judeus, ora entre os fariseus, sempre tirando vantagens de uns e de outros para que os recursos amoedados cada vez crescessem mais. E eles tinham uma vida bem abastada. E ele não entendia esses sentimentos de Joana de Cusa. E, num determinado momento, Joana conseguiu uma entrevista com Jesus. Ela conseguiu se encontrar com ele, e ela foi ter com ele, e ela, muito chorosa, começou a reclamar do marido. E dizer que o marido não correspondia aos anseios do coração dela. Que ele não tinha a sensibilidade de perceber essa espiritualidade. Que o seu comportamento, enfim, ela fez todo um rosário de reclamações, né, da mulher que estava magoada, que estava insatisfeita. E depois dela fazer uma longa exposição a respeito de tudo isso, aí então Jesus vira para ela e pondera o seguinte: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente?
Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa? Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele a videira maravilhosa do amor e da vida. Olha quanta lição numa ponderação. Aqui Jesus fala que ele não criou templos de pedra. Ele vem criar templos dentro do coração dos homens, da humanidade. Ele vem colocar o amor, e ele está falando aqui também das vidas sucessivas, porque ele diz, se ela está com esta companhia, é porque havia uma ligação com esta pessoa. E ele a convida para que ela tenha paciência e ame a esse que ainda não conhece o amor. Ele não diz para ele se submeter, para ela se submeter a ele. Ele disse para ela amá-lo. Que isso fique bem claro, porque às vezes as pessoas confundem dentro do cristianismo essa questão de dizer que o cristão tem que abaixar a cabeça para tudo e para todos. E isso não é verdade. Então é muito importante isso que ele coloca. E ela então fala para ele que essas palavras dele alivia, mas que no dia a dia era um tormento viver isso. E realmente era uma situação bem difícil. Mas Jesus respondeu para ela, então, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação? Quanto à imposição de ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Tanta gente pergunta isso para nós. Por que Deus não faz alguma coisa e não tira essas pessoas que estão no poder ou faz alguma coisa? É uma pergunta que está aqui e a resposta de Jesus. Tem gente que ainda ele faz a seguinte colocação: por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Quanta gente não faz essa pergunta? Os descrentes costumam fazer isso e fazer essa indagação ao divino. Ao que Jesus responde, a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Olha isso. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus, às vezes apenas com uma lágrima. Deus não pode guerrear com o humano que é criatura dele. Ele não seria mais Deus. Mas ele transforma tudo aquilo, todos os corações, empedernidos no erro, através da dor. E a dor vem visitar a todos aqueles que necessitam das suas lições. É um mecanismo da vida. Porque esse mecanismo diz que cada qual vai colher obrigatoriamente tudo aquilo que plantar. Então, veja que é tudo muito perfeito dentro desse mecanismo. Ele diz assim, Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. E ele diz para ela, vai e esforça-te. Também no silêncio, fica no silêncio e te esforça. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu te colocou em tuas mãos,
para quitar-lhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa levou essas palavras de Jesus para sempre dentro do seu coração. E passados anos a respeito disso, passaram algum tempo, alguns anos, ela ficou grávida e teve um filho, que também, né, trouxe mais movimento ainda para a vida dela. E com o passar dos anos, o esposo acabou falecendo. Entre sofrimentos de doenças que ele mesmo acabou desenvolvendo, ele acabou falecendo e ela ficou viúva. E com o filho, ela foi trabalhar. Apesar de algumas patrícias romanas, né, acharem errado ela ter esse tipo de conduta, mas ela foi trabalhar dignamente. Foi cuidar, inclusive, de outras crianças. E o tempo foi passando, ela foi envelhecendo e esse filho foi crescendo. No ano 68 depois de Cristo, ele já havia sido crucificado, já fazia 68 anos. As perseguições no cristianismo eram, assim, algo horroroso. E ela, como fazia parte da reunião dos cristãos, ela aderiu completamente ao cristianismo, ela foi presa e foi colocada, amarrada, no poste da fogueira. E junto com ela, o seu filho, então jovem, foi amarrado ao lado. E naquela época, costumava-se, os romanos, né, pediam aos cristãos que abjurassem a Jesus. Então, eles eles exclamavam, né, gritavam, abjura, abjura a esse teu Senhor, abjura. E ela olhava compassivamente para eles e ficava dentro da fé que ela havia desenvolvido. Porém, o filho, ainda jovem, que estava também amarrado ao lado da mãe, começa a dizer para ela: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Imagina a cena, como que não ficou o coração dessa mãe. Mas em momento nenhum ela titubeou na sua fé. Nessa hora, os olhos dela se encheram de lágrimas, e aí ela começa a chorar, e ele gritando abjura. E ela, nesse momento, começa a passar um filme na cabeça dela, né? A época de quando ela se casou, a época dos sonhos de mulher, a época das decepções, a época de quando ela ficou grávida, enfim, tudo foi passando pela cabeça dela. Mas foi passando também a lembrança do mestre, as palavras do mestre. E ela se lembrou de Maria, da mãe de Jesus, que ela acompanhou e viu aquele sofrimento de Maria, vendo o seu filho sendo sacrificado, sendo que ele não tinha pecado algum. E então, nesse momento, ela se conforma diante dos desígnios divinos. E aí, ela escuta, como que no fundo da alma, aquelas palavras de Jesus: vai, filha, ser fiel. E aí, nesse momento em que ela vê a última vítima ensanguentada ser sacrificada, ela sente, então, né, aquela dor inexprimível de ver ao lado o filho que iria ser sacrificado também. E ela diz para ele: cala-te, filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Como é difícil ser fiel a Deus. Nessas circunstâncias, principalmente. Foi nesse momento em que os
Os verdugos, então, começaram a incendiar as fogueiras em derredor. E aí aparece um dos guardas romanos, olha bem para ela e diz assim: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer, porque ele estava ouvindo o filho falar para ela abjurar e ela não o fazia. E aí ele pergunta isso para ela. E aí ela pega e olha bem no fundo dos olhos dele e diz o seguinte: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse instante, então, eles acendem a fogueira, as fogueiras, né, tanto dela quanto do filho. Mas ela não sente nada, porque nesse momento ela sente apenas que uma mão toca suavemente os ombros dela. E ela escuta, então, a voz inesquecível de Jesus dizendo: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. E ela é, então, recebida pelo próprio Jesus no momento do desenlace. E por que é que eu trouxe essa história hoje? Porque é muito interessante a gente ver como que nós precisamos ter uma vida espiritual nos dias de hoje, para que a gente, com essa vida espiritual elevada, que a gente saiba lidar com os nossos problemas nos dias ruins. Porque muitas vezes, nos dias ruins, a gente esquece até que Deus existe. Por isso que é tão importante a gente ter essa vida espiritual elevada. Porque o fato de nós estarmos seguindo o caminho do Mestre não significa que nós não teremos dias ruins. Nós não vamos ter uma vida cor-de-rosa porque estamos seguindo o caminho do Mestre. Mas, com certeza, nós teremos direcionamento, nós saberemos para onde ir no momento do aperto. No dia da sombra, a gente vai saber para onde ir. Uma vida espiritual elevada depende, sobretudo, dos nossos sentimentos. Como que a gente se relaciona com Deus? Como que está essa relação com Deus? Porque a pessoa revoltada, a pessoa que não aceita o curso da vida, ela vai viver sempre se debatendo. E quando a gente começa a desenvolver os nossos sentimentos, quando a gente começa a conhecer as nossas emoções, a gente vai começando a trabalhar a nossa espiritualidade. Uma espiritualidade que não é só para lidar com os problemas terrenos do dia a dia, mas é uma espiritualidade onde nós vamos nos comportar quando nós dormimos e quando nós vamos desencarnando. É uma conquista que nós vamos adquirindo para o nosso coração para a eternidade. Uma vida espiritual, ela é cultivada, sem sombra de dúvida, tem que ter persistência. Para que a gente tenha essa saúde psicológica e emocional. Joana de Cusa desenvolveu isso, ela não teve dúvidas. Ela não teve dúvidas. Porque ela já tinha dentro dela o conhecimento daquilo que esperava nos portais da morte. O que vinha depois da morte física. Então, a escolha dela foi muito lúcida. Apesar da dor, né, de ouvir aquela súplica do filho, eu acho que a dor era mais por causa da ignorância dele do que por aquele momento. Porque muitas vezes a gente sente a dor pela ignorância do outro, porque às vezes a gente está vendo qual é o passo seguinte e a pessoa ainda insiste em dar mais valor à matéria, em dar mais valor às coisas que são passageiras. Isso não é clichê, não. A gente sabe disso. A gente não quer aceitar isso, muitas vezes.
Portanto, as nossas emoções, elas não devem ser controladas, mas sim entendidas como pistas luminosas para o nosso engrandecimento espiritual. Quando a gente faz o trabalho aqui terapêutico, é isso que a gente faz, descobrir as emoções, cavucar onde que estão aqueles sentimentos. Porque na medida em que a gente vai conhecendo, a gente tem como trabalhar isso. Então, nós, os cristãos, a gente tem essa obrigação de procurar conhecer as nossas emoções, sabedores de que nós não temos só emoções boas e nem sentimentos bons. Nós não somos absolutamente bons e nem absolutamente maus. Nós estamos justamente cuidando dessa lavoura, fazendo o equilíbrio entre uma coisa e outra, entre luz e sombra. Esse é o nosso grande desafio. Porque elevação espiritual aqui na Terra não significa que a gente tem que ficar o tempo todo bem. É uma ilusão isso. De achar que a gente vai ficar o tempo todo, todo dia eu vou acordar fantástica. Feliz, alegre, saltitante. Não é assim. Isso aí é querer tampar o sol com a peneira. Até porque as nossas sombras interiores não permitem que todos os dias sejam assim. Aliás, às vezes a gente nem consegue passar um dia inteiro assim. E a gente não tem que brigar com isso. Muitas vezes a gente não consegue se manter em harmonia. Mas também a gente não fica mal o tempo todo. Nós temos os nossos momentos também de harmonia, de alegria. Então, o que a gente tem que saber trabalhar com essas alternâncias naturais dentro de nós. Encontrar um caminho do meio. E, principalmente, não ficar se culpando quando a gente não consegue aquilo direito. Hoje, com o advento das redes sociais, principalmente o Instagram, o Facebook, o que acontece? As pessoas mostram as fotos sempre lindas, maravilhosas, viajando, com isso e com aquilo. E a gente sabe que o mundo íntimo de cada um não é isso. Mas muita gente se ilude com isso. Esse não é o mundo verdadeiro. Ninguém acorda linda e maravilhosa todo dia. Aliás, muitas vezes, né, dependendo, descabelada. Todo mundo é humano aqui. E as nossas rotinas não mudam muito, não. Mas nós estamos vivendo a era do endeusamento. E aí o que acontece? As pessoas que não conseguem, muitas vezes, querer atingir o patamar de um outro, de um amigo ou de alguém que ela vê lá na internet com aquela foto linda, sorrindo, ela se coloca para baixo. Aquilo é só uma foto, é só um vídeo de um momento. Não significa que ela está o tempo todo daquele jeito. Porque é impossível. No nosso estágio evolutivo, é impossível. Então, alguém que queira se apresentar o tempo todo feliz, no mínimo deve estar perdendo o juízo. Por quê? Ou é um alienado mental. Porque vivendo no mundo que nós vivemos com tantas problemáticas que existem hoje, é impossível isso. Da mesma forma que a pessoa que fica depressiva o tempo inteiro também está doente. Porque também não se pode ficar depressivo o tempo inteiro, azedo e não ver as belezas da vida, porque elas existem também. Então, é necessário que a gente faça essa alternância, faça esse equilíbrio. O problema é que esse conceito ilusório que a sociedade colocou na nossa mente alimenta a ideia que a pessoa tem que viver uma vida de aventura.
tivesse muitas aventuras. Na realidade, não é o externo que faz a gente, é o interno. Porque se a pessoa estiver triste, se ela estiver depressiva, você pode colocá-la dentro de um palácio com todas as regalias possíveis, ela não vai conseguir se sustentar feliz se dentro dela não houver essa felicidade. É uma questão interna. Por isso Jesus disse a Joana de Cusa que o templo dele não eram os templos de pedra, era dentro dos corações. Justamente para fazer esse trabalho. Portanto, a gente pode sentir alegria todos os dias se a gente já tiver conquistado um determinado grau de entendimento e de aceitação das coisas. O problema é que as pessoas, na sua maioria das vezes, estão sempre segurando a vida, querendo controlar, querendo ter o controle. E quando a gente quer ter o controle das coisas, a gente não consegue aceitar como elas vêm. E isso acaba trazendo um desgaste muito grande. Por quê? Porque a gente não deixa fluir. Portanto, na vida do cristão, haverá dias ruins, sim. E não tem como escapar deles. Não adianta querer escapar. Mas também o cristão sabe que ele não pode permanecer muito tempo naquele estado. Então, na medida em que ele vai conhecendo o evangelho, em que ele vai se afinizando com o amor, com a paz dentro de si, ele se recupera mais rápido. Mesmo quando a gente está com raiva, mesmo quando a gente está decepcionado, isso não dura muito tempo. A gente vai entendendo, vai aceitando, vai perdoando. O que é perdoar? É entender a situação. E a gente vai se recuperando mais rápido. A gente não precisa ficar chorando aos 60 anos de idade porque levou uma surra aos 10. É necessário ressignificar todas as nossas experiências. Portanto, a nossa grande missão é aprender a ressignificar os caminhos. Começar a extrair desses dias ruins aquilo que a gente pode extrair de melhor para o nosso aprendizado. Porque é naquele dia que a gente está ruim, é naquele dia que a gente está na tristeza, que a gente chega a muitas conclusões na vida. E todos nós já passamos por isso. E iremos passar ainda muitas vezes. A gente não pode negar o sentimento de tristeza. O sentimento de tristeza, ele é inato na gente justamente que é o momento onde a gente faz uma reavaliação das coisas. É um momento de recolhimento, em que a gente precisa reavaliar as coisas. Portanto, os nossos piores dias são aqueles que trazem as melhores lições, aquelas que a gente não esquece mais. É nesses momentos que a nossa alma mostra para nós aquilo que a gente tem dificuldade de enxergar quando as coisas estão indo muito bem. Porque às vezes a gente vai indo e às vezes a gente está fazendo algum tropeço, alguma coisa errada, e a gente não percebe. Nos dias ruins a gente percebe. Não é que a gente vá procurar por dias ruins, pelo amor de Deus, não vamos entender errado. Mas é aproveitar quando isso acontece. O problema é que as pessoas, quando estão nos dias ruins, elas se perdem. Uns procuram as drogas, outros procuram a revolta, outros procuram se afogar nos vícios de toda sorte, na comida, no cigarro, na bebida, seja lá como for, no sexo, e acabam se perdendo. Não se dando o direito de ter o seu momento de infelicidade ou de tristeza. Nesses momentos, o que a gente deve fazer? A gente tem que se agasalhar, se dar apoio. O mestre está aí para isso.
O mestre disse a Joana de Cusa que na maior dificuldade é aí que ela tinha que aumentar a dose de amor dela. É aí que nós somos chamados a amar mais, a utilizar aquilo que nós já desenvolvemos de luz em nós para que a paz se restabeleça. Clarice Lispector foi uma escritora, jornalista, e ela escreveu num livro o seguinte: perder-se também faz parte da jornada. Para você que está com a vida desorganizada e acha que tudo acabou, para você que fez besteira e acha que se desviou do caminho, para você que tomou decisões e nem tudo saiu como esperava, para você que gosta muito de controlar e perdeu o comando, para você que acha que perder é fracasso e queda, fique sabendo que a vida tem trilhas que ultrapassam bastante o senso do equilíbrio, a retidão e o sucesso estabelecidos pela visão humana. Certo e errado, sob essa ótica, são palavras frágeis e limitadoras. Entregue-se ao fluxo que rege a vida e aceite-a. Por pior que as coisas possam parecer, elas vão levá-lo ao caminho traçado por Deus dentro do mapa da sua existência. Por pior que seja o seu dia, existem tesouros de libertação e cura à sua espera, escondidos nas sombras das experiências dolorosas. Deus o está examinando. Porque as provas da vida, elas vêm justamente para isso. Para examinar o quanto que nós já conseguimos apreender das nossas experiências aqui na Terra. Como nós sabemos, a gente não tem só essa existência. Como eu sempre digo, a vida é uma só, mas existências são muitas. E hoje, nós estamos aqui no privilégio de estarmos encarnados. É um privilégio de estarmos aqui hoje vivendo esse momento magnífico da transição planetária. Eu sempre comparo a transição planetária, sabe aquele dia que vem a faxineira em casa para fazer aquela faxina pesada e aí tem que tirar os móveis do lugar, os objetos onde você coloca, porque precisa fazer uma limpeza, tirar o tapete, aí a casa fica naquela bagunça. É esse o momento que nós estamos vivendo na Terra. Mas depois da bagunça, depois que toda a sujeira é retirada, quando tudo vai sendo colocado nos seus devidos lugares, a sensação de conforto, a sensação de bem-estar que a gente tem é muito grande. E é isso que nós colheremos pela frente. Então, nós temos que ter paciência. No dia da limpeza, a gente tem que ter paciência. Muitas coisas os nossos olhos vão ver e muitas coisas nossos ouvidos vão ouvir que vão nos desagradar. Mas nós temos que ter a paciência com isso. Ter a paciência conosco mesmo, primeiramente. Porque nós também somos essa casa que está ainda desarrumada nesse processo. Muitas vezes, dependendo da fase da vida que a gente está passando, parece que levantou tudo e virou tudo de ponta cabeça. Isso é na minha vida, isso é na vida de vocês, isso é na vida de todo mundo. Não vamos viver iludidos de que existem pessoas que estão, sabe, felizes e alegres e saltitantes, como espíritos perfeitos aqui na Terra. Porque se fossem assim, não estariam encarnados aqui, mas estariam em outro orbe, mais elevado, aonde a vibração é outra. De nossa parte, cabe aqui nos elevarmos, porque como a Terra está mudando a sua vibração, então nós precisamos acompanhar esse fluxo. Nós precisamos também, à medida em que o meu coração
e o seu vai se modificando, tudo vai se modificando. Foi o próprio mestre que disse que ele não veio levantar templos de pedra, que esses já existem e sempre existiram, mas que ele vem para o templo dos corações, que são os corações individualmente que têm que se modificar. À medida em que um se modifica, e outro, e outro, e outro, nós vamos fazendo a grande corrente dessa humanidade. Então, que a gente não se apegue a religiões, a nada disso que muitas vezes, às vezes até atrapalha a vida da pessoa. Eu não tenho nada contra as religiões. Eu acho que tudo tem uma serventia, um momento. Mas, assim, vamos pensar além de, né? Vamos pegar esses ensinamentos do Evangelho e passar pelo crivo da nossa razão. É muito importante que a gente use a nossa razão em tudo aquilo que a gente escutar, em tudo aquilo que a gente lê. Quando a gente pega um livro, vamos pensar naquilo que está sendo dito. Nem todo livro, hoje em dia, qualquer pessoa põe um livro, publica um livro. Qualquer pessoa. Nem tudo que está escrito no livro é verdade. E tem gente que acha que porque está no livro é verdade, e não é. Existem livros bons e existem livros ruins também, que prestam desserviço, inclusive. Tem livros péssimos. Mas qual é o nosso dever? De usar a nossa razão. Sempre passar pelo crivo da razão tudo que a gente escutar, tudo que a gente lê e até tudo aquilo que a gente vê, porque as aparências também enganam. Inclusive esse evangelho que a gente faz aqui. Assistam depois. Se não concorda também, não precisa concordar com tudo isso que eu coloco aqui, não. Eu trago de fontes que eu confio, mas de repente vocês não têm a mesma opinião e tudo bem. E tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é que nós façamos uso da nossa razão. Eu sempre digo isso nas lides espirituais, né? Quando a gente trabalha junto com a espiritualidade, e para os meus alunos, ex-alunos, quando fazem o curso, eu sempre falo isso. Nunca se iludam com o autor da mensagem. Nunca. Mas com a mensagem. Sempre analise a mensagem que está sendo dita. Nomes podem ser usados por qualquer um. São personalidades, são personas, são máscaras. O importante é o conteúdo. O que é que aquilo que você está vendo, está lendo, está assistindo, está te trazendo de conteúdo? Isso é muito importante. Selecionar isto. E eu digo isso, inclusive, com aquilo que a gente assiste na televisão, principalmente. Porque os meios de comunicação hoje foi desenvolvido muita tecnologia de mensagens subliminares, que muitas vezes trabalham com a nossa mente sem que a gente perceba. E o aparelho de televisão, tanto quanto o celular, tanto quanto o computador, são aparelhos hipnóticos, para quem não sabe. Tanto é que se a criança começa a chorar ou achar ruim, você dá o celular para ela ou põe ela na frente da televisão e ela fica lá, parada. Então, são efeitos hipnóticos e a gente tem que aprender a selecionar, inclusive, aquilo que assiste. Porque mensagens subliminares são mensagens que são gravadas num filme, muitas vezes em música que a gente escuta, e elas começam a trazer determinados movimentos para o nosso corpo.
Presta atenção quando a gente escuta os ritmos musicais, que o seu corpo, nós somos um campo eletromagnético, aqui é energia condensada, ele vai ressoar com aquele ritmo em determinado lugar. Daniel disse que estava pensando nisso ontem. É isso mesmo. Se você pegar, por exemplo, uma música, um ritmo funk, você vai sentir do teu chakra básico para baixo, do solar para baixo. O ritmo é para ativar esse tipo de sensação. Se você escuta uma música celta, por exemplo, uma música de meditação, você vê que ele começa daqui para cima. Então, as notas musicais, quanto às cores, elas têm oitavas que mexem com todo o nosso campo eletromagnético, com a nossa energia. A gente percebe que de manhã, muitas vezes, quando a gente vai se arrumar, às vezes você tem lá algumas roupas, camisas coloridas, e tem eu, por exemplo, adoro roupa azul, e tem dia que eu não suporto o azul. Tem dia que eu quero ir para o verde, tem dia que eu quero ir para o branco. Então, a gente vê como é que, por essas cores, você vai vendo como é que está a sua vibração. Para onde que está pendendo, porque, de repente, tem um ponto energético de você que precisa daquela cor. A pessoa, por exemplo, que está deprimida, pode ficar vestindo preto. Uma pessoa que está com medo, muitas vezes, que precisa de ter um impulso, é o vermelho, que está relacionado com o nosso chakra básico. Uma pessoa que precisa de mais alegria, amarelo, laranja, traz a alegria. Então, as cores e as notas musicais, elas estão intrinsecamente ligadas. Inclusive, tem um estudo sendo feito lá na USP, por um pessoal que estuda física quântica e música. Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão achar. E até aquele sininho do celular, a campainha do celular, ela tem uma nota no nosso cérebro quando toca. Eles estão fazendo esses estudos agora. Então, eles têm um tipo de uma meditação que de vez em quando toca um sininho diferente. Os orientais já sabiam um pouco disso, porque a gente vê que eles têm, né, alguns sinos, alguns sons que fazem com que dá um certo tranco, assim, um despertamento na nossa alma. Então, se hoje a gente já estuda isso, vocês imaginam as mensagens que não são passadas? Eu, como sou hipnóloga clínica, estudei a hipnose clínica e PNL é a mesma coisa, a gente sabe que passa imagens em filmes que a gente não sabe. E aí, de repente, você vê uma cena, alguma coisa, e você começa a ter sentimentos estranhos diante daquilo. Coisa que você não estava tendo antes. Então, a gente tem que prestar atenção. E a gente tem que sempre fazer os nossos campos de proteção. Desde quando acorda, quando sai na rua. Sempre a gente tem que se colocar dentro, reforçar sempre o nosso campo de proteção. É comando mental. É a não permissão de deixar passar nada daqui para cá. Então, mesmo que a gente vê alguém na rua discutindo ou fazendo alguma coisa, você se distancia energeticamente daquilo. Você só pode ajudar na medida em que você está no equilíbrio. Imagina que tem uma pessoa que esteja se afogando e você não tem um bote salva-vidas, não tem nada e mal sabe nadar e vai lá para querer, né, trazer o outro. Vai morrer os dois. Então, é muito importante. Eu até acho que coloquei, acho que foi no Stories do Facebook, eu não me lembro, tinha uma foto falando disso, da importância da gente fazer essa proteção. Mas essa proteção não é só para esse campo energético que nos atinge o físico. Mas a gente tem que tomar cuidado com o que ouve, a forma como vê as coisas, com o que fala. É uma vigilância. Mas é isso que nos mantém no nosso equilíbrio.
Vai ter dias que a gente vai escorregar na casca de banana? Vai. Mas como bons cristãos, a gente também vai se levantar. O bom cristão, ele até cai, mas ele não pode ficar muito tempo no chão. A gente pode ter os nossos dias ruins, pode ter tristeza, mas não pode ficar só nisso. Tem que mudar o disco. A vida de Deus é infinitas possibilidades que ele abre para nós o tempo inteiro. E a gente tem que saber fazer uso disso. Nós somos os seres inteligentes da natureza. O cachorrinho, o gatinho não tem esse poder de escolha. Porque o raciocínio dele ainda é fragmentado. Mas nós não. Nós temos raciocínio contínuo, nós temos imaginação e memória. Que é o grande problema, né? Porque ora a gente está imaginando muito e sai fora do presente e fica vivendo na ansiedade lá na frente. Ora a gente se paralisa e fica só pensando no passado, nas memórias daquilo que já, a experiência que já foi. E esse é o nosso grande desafio. É a gente se manter no presente. Como eu sempre digo, a vida acontece no agora. Futuro não existe. O futuro não existe. Só existe agora. E o passado foi uma lição que você trouxe, uma memória. Então, ficar sofrendo muito por situações que já foi, já foi. Isso é muito bom porque ajuda a gente a perdoar os outros, a entender o movimento dos outros e a entender o nosso movimento também, porque às vezes a gente também, né, dá umas ratas fora. E a gente se perdoa, tudo bem, foi mal. Agora eu vou fazer diferente, eu estou aqui no presente. Então a vida está sempre acontecendo neste momento e que nós aprendamos a viver nesse momento. Se você tem dificuldade disso, faça esse exercício. Repita, eu coloquei isso para mim como um mantra. A vida acontece no agora. Não tem futuro. Você pode planejar o que for, vender, você põe lá as duas pedrinhas na sua mão desse jeito, Deus vai lá e tira uma, põe a outra, mexe. Então, não que a gente vai ter uma vida desordenada, mas não ficar preocupando ou imaginando. Porque aí a gente cai naquele quadro, né? Que trazem as pessoas muitas vezes no nosso, quando a gente vai fazer o tratamento, que é o quadro da ansiedade. Tem gente que nem respira nesse momento presente, a respiração está falha. Você fala para a pessoa respira profunda, não consegue, chega que dói. Por quê? Porque ela está fora daqui. Está fora do momento presente, está toda desalinhada. Então, por isso que é importante a gente se manter neste equilíbrio. Está passando por um dia ruim? Pega uma mensagem do Evangelho. Se você gosta de acender vela, acende uma vela. Faz uma oração. Fala com você mesmo no espelho. Fala, Ângela, calma. Vamos respirar, vamos pensar. O que dá para fazer para arrumar isso? Tirar um dia também para você ficar no seu canto quieto, é tão importante isso. Quando dá aqueles dias que a gente quer ficar quietinho lá no nosso canto, é o dia que a gente está se refazendo, está se reestruturando emocionalmente. Permita-se isso. Nós não, como eu disse no começo, nós não temos que estar o tempo todo alegres e perfeitos. Somos humanos em transição também. E que a gente aprenda a lidar com a nossa transição, com carinho ou com calma. Primeiro com a gente. O carinho, a calma, o amor tem que ser primeiro conosco. Porque na medida em que eu começo a ter paciência comigo, que eu começo a ter calma comigo, aí sim, eu vou poder também me externar no mundo com essa paciência, com essa calma, com este equilíbrio, que é o que a gente almeja, que a nossa luta diária é essa. Porque isso nós vamos viver nessa vida, vai fazer muito bem para os nossos relacionamentos e vai também nos acompanhar esse aprendizado depois em outros planos de vida no futuro. E com certeza, tudo que nós estamos plantando hoje
nós colheremos amanhã. E que a gente não tenha medo dessa colheita. Que a nossa colheita seja muito boa, porque eu tenho certeza que eu e vocês, nós estamos nos esforçando para fazer uma boa colheita. Quero agradecer a presença de vocês todos aqui, pessoas muito queridas do meu coração que eu estou vendo aqui. E eu, nesse instante, então, se vocês não têm nenhuma colocação para fazer a respeito do assunto, nós vamos fazer a nossa prece, né? Agradecer a Deus, agradecer ao nosso amado Jesus. Deixa eu virar aqui um pouquinho para ficar mais pertinho dele aqui, isso. Vamos agradecendo ao nosso amado Jesus, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e pedindo a Ele que nos abençoe uma vez mais. Que as suas bênçãos divinas possam envolver o nosso coração nesse amor que quer transbordar do nosso peito e alcançar o nosso semelhante e a todas as criaturas. Que nós possamos dulcificar os nossos sentimentos. Que nós possamos nos tratar melhor a partir de hoje. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos os nossos entes queridos, nossos amados, aqueles que ainda não nos conseguem amar. A todos os nossos irmãos de humanidade, a todos os nossos irmãos do planeta Terra que estão passando por tanta dificuldade em relação à saúde, a todos aqueles que estão nos leitos de hospitais, necessitados tanto do amparo espiritual, que as correntes do Dr. Bezerra de Menezes e de todos os outros médicos que trabalham aqui na crosta planetária possam, nesse instante, visitar a todos esses nossos irmãozinhos que estão passando por essa prova, que é difícil, nós sabemos, mas que o coração de Jesus, através desses emissários de luz, está olhando por cada um deles. Nós te rogamos, Senhor, que abençoe toda a nossa Gaia, o nosso planeta Terra, a quem nós agradecemos que é o nosso berço de tantas encarnações. E nós pedimos, então, a Deus, nosso Pai, que nos abençoe uma vez mais, abençoando também esses copos com água, jarros com água, garrafas com água que são colocadas aqui, que esses pedidos possam ser atendidos pelas equipes do grupo de samaritanos que trabalha aqui junto à crosta planetária, que possam visitar a todos os lares aqui representados e a todos aqueles que, num outro momento, assistirão a esse evangelho, mas que, com certeza, através da sua prece, que é sempre escutada pelo plano maior, também serão atendidos. E nós agradecemos. Agradecemos imensamente a dádiva da vida, de estarmos aqui saudáveis, de estarmos aqui cumprindo com as nossas missões, cada um dentro do seu cadinho, cada um dentro daquilo que, dos seus desafios pessoais. E nós pedimos, então, ao Criador da vida, que esteja sempre conosco em nossos corações, e a Jesus, que nos ama tanto, que cuida de nós, desde todo o começo de todos os séculos. E nós rogamos a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que nos cubra com o seu manto sagrado e nos proteja nos nossos caminhos pela terra, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até o finalzinho do Evangelho, que os seus lares sejam imensamente abençoados, que a presença, que esse hálito de Jesus, do Cristo, esteja com cada um, com cada coração aqui, e que esse alimento da nossa alma, que é o Evangelho, nos sustente aqui durante a semana. E, se Deus quiser, semana que vem, estaremos aqui firmes e fortes de volta, trazendo mais assuntos para que a gente possa ir aprendendo, né, com o exemplo do nosso Mestre Maior, que a gente possa ir estruturando também a nossa vida, os nossos corações, através desses ensinamentos imorredouros. Gente, muito, 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 muito obrigada mesmo. Muito feliz, coração feliz, transbordando de amor. Obrigada pelos coraçõezinhos.
Obrigada a todos pela presença. E eu espero vocês segunda-feira, às 20h30. Lembrando que o vídeo vai lá para o YouTube. Compartilhem com seus amigos, né? Compartilhe esse evangelho, que eu acho que tem tanta gente que precisa e a gente faz esse trabalho só com amor e carinho e boa vontade. É só isso. A página do YouTube é Ângela Esteve 17. Daqui a pouquinho eu já vou subir o vídeo para lá. E aí vocês compartilham, curte, dá o seu like lá, que ajuda o canal a distribuir. Vocês sabem que o YouTube só funciona assim, né? Tem que ter bastante like, curtida lá, para que ele possa ir mostrando, né, esses trabalhos aí para as pessoas. Tá bom, gente? Muito obrigada por tudo e fiquem na paz de Jesus. Uma boa noite.